Seja muito bem-vindo ao mini treinamento, os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. Nós estamos na nossa segunda aula e hoje nós vamos falar sobre o perfil espinheiro, ok? Já tivemos aula de introdução, eu peguei e indiquei esse livro e esses 2 livros, tenho certeza que eles vão contribuir muito com a sua liderança e vão te dar o quê? Instruções e ferramentas especiais para ser um bom líder e para trabalhar em equipe, ok? Nós já também falamos sobre os 6 perfis. Quais são os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados? O espinheiro, o carente, o contestador, o reclamão, o acusador e o nervosinho. E hoje nós vamos falar sobre o espinheiro. Nós vamos falar sobre as suas características, nós vamos falar sobre esse perfil e o mais importante, nós vamos falar como nós vamos ajustar esse perfil para que ele possa ser mais feliz e mais produtivo, ok? Lembrando também que aqui a aula ela fala sobre questão de emprego, mas trabalho em equipe. A sua família é uma equipe. Seu grupo de estudo é uma equipe importante. A sua comunidade, o seu departamento na igreja, a sua comunidade. Então, nós temos muitos tipos de equipe, muitos tipos de trabalho em equipe. Então, a sua família pode ser chamada e pode ser tratada de um grupo, de uma equipe. O seu grupo de amigos, o seu grupo de estudos, o seu grupo de jovens, o grupo de casais, departamento de uma comunidade, de uma igreja e de um trabalho em especial, ok? Então, você pode ampliar esses princípios para todas as áreas da sua vida. E aqui, como nós vimos na primeira aula, está aqui um ponto de vista, né? Ele está olhando de cima para baixo a girafa e está pintando, né? Esse é o ponto de vista dele. E nós conversamos sobre isso e o propósito é ampliar a nossa visão, é ampliar o nosso ponto de vista, é ter uma visão de pai, de mãe, de filho, de irmãos, é ter uma visão de chefe, de funcionário, de cliente, uma visão mais ampla, de cima para baixo, de baixo para cima, no horizonte, ok? Então, esse que é o propósito. Uma frase que eu gostaria de destacar ainda da primeira aula, introdução: saber lidar com os diferentes fará de você um bom servo. Então, no meio da família tem pessoas diferentes. No meio da família, da parentela, as pessoas são diferentes. Em um grupo de estudo, as pessoas são diferentes. Cada pessoa é única. Em uma comunidade, em um trabalho, as pessoas são únicas. E você saber lidar com as pessoas diferentes fará de você um bom servo, um bom amigo, um bom filho, um bom servo. Mas saber lidar com a indiferença fará de você um excelente líder. A maioria das pessoas são indiferentes. Ah, se deu, deu. Se não deu, não deu. Se não deu para fazer, beleza, deixa para amanhã. Então, muitas vezes as pessoas são indiferentes. Ah, se eu não for bem nesse trabalho aqui, se me mandarem embora, eu vou para outro. E fica pulando de galho em galho, de serviço em serviço, de grupo em grupo, de igreja em igreja. Então, você tem que aprender a ser um bom servo e a ser um bom líder, um excelente líder. Então, saber lidar com os diferentes fará de você um bom servo. Saber lidar com a indiferença fará de você um excelente líder. Por exemplo, um pai ou uma mãe, para ser um bom pai, uma boa mãe, ele precisa saber lidar com as diferenças dos filhos. Os filhos são diferentes. Então, um bom pai, uma boa mãe, vai saber lidar com as diferenças, com os filhos diferentes. Um bom pastor, ele será um bom pastor quando ele souber lidar com a diferença das pessoas, ok? No trabalho, cada funcionário tem um jeito, tem um perfil, mas quando você deseja ser um excelente líder, você tem que aprender a lidar com a indiferença, ok? Nós vamos falar mais sobre isso, mas hoje o propósito é falar sobre o espinheiro. Então, fiz aí uma breve
e bem rápida, resumida, deixando bem claro que as pessoas, como eu disse, são únicas. Nós temos que ampliar a nossa visão, nós temos que ampliar a nossa visão e a nossa forma de nos relacionarmos. Só que as pessoas, elas podem ser colocadas dentro de grupos, elas possuem um perfil, elas possuem um perfil que fica mais fácil de nós estudarmos, de nós analisarmos. Então, ao mesmo tempo que as pessoas são únicas, cada filho é um filho, cada funcionário é um funcionário, cada ovelha é uma ovelha, cada pessoa é uma pessoa, cada amigo é um amigo. As pessoas são únicas, possuem uma identidade única, mas para estudar de forma que vai facilitar o estudo, a gente pode fazer com que as pessoas, colocar as pessoas dentro desses 6 perfis comportamentais, que são os mais comuns, que precisam ser ajustados. E hoje nós vamos ver o primeiro. O primeiro é o espinheiro. Este perfil pode ser dividido em 3 tipos de pessoas. Então, o primeiro perfil, que é o espinheiro, ele ainda possui 3 tipos de pessoas. Dentro desse grupo, existem 3 tipos de pessoas. Dentro dos espinheiros, tem 3 tipos de pessoas. Quais são eles? Os solitários, os reservados e os espinheiros. O que eles têm em comum? Todos eles buscam ser o quê? Mais solitários, mais reservados. Mas nós vamos ver que o espinheiro, em especial, que nós vamos ajustar, ele tem algumas atitudes diferentes que precisam ser ajustadas. Então, nós podemos ver os solitários e os reservados, que são os 2 primeiros tipos de pessoas desse perfil, e eles são mais solitários, eles são mais reservados, eles falam menos, eles são mais introvertidos, eles falam menos e observam mais, são pessoas inteligentes, são pessoas observadoras, são pessoas que trabalham bem, mas qual é o problema? Elas querem ter uma vida em paz. Elas não querem ser incomodadas. Elas não querem ser abordadas. Talvez sejam menos sociáveis e mais introvertidos por natureza. Sabe, é o jeito dele. É o jeito deles. Ele é mais solitário, mais reservado, é mais introvertido. Faz parte da natureza dele. Faz parte da sua essência. Não adianta a gente querer mudar. O que por si só não é um problema. Então, ser uma pessoa mais solitária, mais reservada, mais introvertida, não é um problema. Não é um grande problema no trabalho. Com orientação e direcionamento, eles irão aprimorar suas habilidades e desenvolver habilidades novas que os ajudarão a se relacionar melhor no ambiente de trabalho. Então, nós estamos aqui falando em especial em uma forma de trabalhar. E trabalhar em equipe. O homem é um ser social. E nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Quando nós aprendemos os princípios e as leis de se trabalhar em equipe, para ser um bom líder e para ser um bom funcionário, nós vamos ser mais felizes e mais produtivos. Então, o que acontece? Ser solitário e reservado não é um grande problema. Faz parte da sua natureza, ele é mais introvertido e por si só isso não é um problema. Com um pouquinho de conversa, um empurrãozinho, ele vai falar, ele vai conversar, ele vai se comunicar, ele vai se expressar e eles vão conversar e eles vão ter um bom relacionamento e vão ter um bom resultado. Então o problema não é os solitários e os reservados. Não é o perfil da pessoa em si, não é ela ser mais introvertida. Imagine num trabalho se todo mundo fosse extrovertido, se todo mundo quisesse falar, quisesse se expressar. Então, as pessoas são diferentes. E não há problema nenhum em você ser você mesmo e você ser desse jeito, extrovertido ou introvertido. Você ser mais reservado ou a sua vida ser um livro aberto. Isso não vai fazer diferença. O problema é os ajustes que nós temos que fazer para que podemos nos comunicar bem e as pessoas se comunicarem conosco e termos um bom resultado no trabalho. Então, esse que é o grande problema. Aqui está a foto, né, de um espinheiro, né, o porco espinho mais
mais querido e mais amado do mundo, junto com seu companheiro aqui de trabalho de game, a raposa. Então, o problema não é ser solitário. O problema não é ser um solitário, uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais introvertida. Esse não é o problema. Se você é assim, saiba lidar com o seu perfil, com o seu comportamento e se comunique de uma forma mais eficaz, mas esse não é o problema que nós vamos ver aqui em especial. Nós vamos agora sim falar dos espinheiros, ok? Aquela pessoa que é um espinheiro. Eles querem ser deixados em paz, mas são hostis. Lembra o solitário, o reservado? Eles também querem ser deixados em paz. Ele só quer chegar no trabalho e fazer o trabalho dele. Ele não quer ninguém incomodando, ninguém falando no ouvido dele. Ele não quer ser incomodado, ele não quer ser perturbado. Ele é mais solitário, ele é mais reservado. Não há problema nenhum com isso. Você tendo um bom líder, ou tendo um pouco de conhecimento pessoal, do comportamento humano, você vai conseguir lidar com isso e se comunicar da forma certa, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o problema é o espinheiro em si. Por quê? O espinheiro, ele não só quer ser deixado em paz, mas ele é hostil. Suas palavras, sua entonação e os seus gestos dizem: saia de perto de mim. Enquanto que o solitário, o reservado, simplesmente quer paz, o espinheiro, ele vai fazer de tudo para ficar sozinho, para ninguém incomodá-lo, para ninguém perturbá-lo, para ninguém conversar com ele, para ninguém se comunicar com ele. E como é que vai ter um bom trabalho, e como é que vai ter um bom resultado se o comportamento não está bom? Lembra lá na aula de introdução, nós falamos que os dois grandes problemas no trabalho é o quê? O problema comportamental, que gera o quê? Falta de metas, que não atingem as metas. Então, se o meu comportamento está impedindo da equipe atingir as metas, eu preciso rever. E é aí que nós vamos trabalhar hoje. É nesse perfil que nós vamos trabalhar. Se você é um espinheiro, ou se você tem alguém na sua equipe que é um espinheiro, né? Os jovens possuem uma fase de espinheiro, né? Quando entram na juventude, se tornam um pouco espinheiros. Querem ficar no quarto, não querem conversar com ninguém. Você fala e ele logo te espeta um espinho, te dá um coice, né? E ele diz: olha, me deixa em paz. Então, nós temos que aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Seja um filho, seja um amigo, seja uma ovelha, seja um funcionário. Temos que respeitar as pessoas. E cada pessoa é única, e tem pessoas que são mais solitárias e são mais reservadas. Tem pessoas que, se você falar com ela e falar: oi, tudo bem? Para ela já está ótimo. Para outras, você tem que perguntar: oi, tudo bem? E ele não para de falar. Ele vai contar a vida toda. Então, cada pessoa é única, cada perfil é especial, cada perfil é importante. Então, ser mais reservado, ser solitário, tem pessoas que gostam de estarem mais sós. Elas estão numa festa, mas estão mais no cantinho. Então não há problema nenhum em você ser mais solitário e mais reservado. O problema é ser um espinheiro. E alguém pergunta: oi, tudo bem? O que tem de bom? O que tem de bom hoje? Então a pessoa sempre está alfinetando, sabe? É aquela pessoa que está alfinetando. Então esse é um comportamento que a gente tem que ajustar. Seja num filho, seja num amigo, seja numa ovelha, ou seja, num funcionário. Principalmente num funcionário. Porque ele está ali para trabalhar e trabalhar em equipe. E ele precisa se comunicar bem e atingir metas. Precisa ter resultados. Então não tem como ele ir trabalhar e ele ser um espinheiro para dizer: me deixe em paz. As suas palavras, a sua entonação e os seus gestos dizem: saia de perto de mim. Não. É bem diferente. Entendeu a diferença do solitário reservado para o espinheiro? Então, se você conhece alguém que é um espinheiro, nós vamos aprender a lidar com esse tipo de pessoa e ajustar o seu comportamento. E com isso, ele vai se comunicar de uma forma mais eficiente e terá mais produtividade. Será mais próspero, ok? Vamos para o próximo slide. Os espinheiros são bons funcionários. E aqui eu já quero ampliar, nós vamos ver os outros perfis. Porque assim, funcionário ruim,
manda embora. Não passa na experiência. Funcionário ruim, funcionário que dá problema, coloca na lista para ser cortado. E ele vai ter a oportunidade de arrumar outro emprego, seguir a vida dele. Se você tem um amigo que é ruim, segue sua vida. Ah, mas é porque ele tem problemas, é porque ele tem dificuldade, é porque aconteceu isso na infância dele, é porque ele está passando por um momento ruim. Amigo ruim não é amigo, é ruim. O pior é pior do que inimigo. Um amigo ruim é pior do que um inimigo. Um funcionário ruim é pior do que um concorrente. Então, não aceite um funcionário ruim. Em especial um funcionário, ele foi contratado para produzir, dar resultados. Você paga para ele trabalhar e ele tem que dar resultados. Não tem esse negócio, não, eu quero ir para o trabalho e ficar em paz. Eu não quero conversar com ninguém. Ninguém me perturba. Não tem esse negócio. Você está no trabalho. E você foi contratado para trabalhar bem. E no trabalho você tem que se comunicar, porque para se atingir as metas e ter um bom trabalho, um bom resultado, para se atingir metas, para se vender bem, ter bons clientes, você tem que aprender a se comunicar. E se comunicando, você vai atingir metas. Você se comunicando bem, terá resultados. Você se comunicando bem, você será feliz e próspero. Então, não aceite um funcionário ruim. Não aceite um amigo ruim. Agora, qual é a questão? E aqui só abrindo um parênteses mais na minha área de pastor, Jesus disse para a gente orar pelos inimigos. Mas ele não disse para a gente ser amigo dos inimigos. Entende? Então, quando você ora por alguém que é mau, quando você ora por alguém que é inimigo, por alguém que fez o mal, por alguém que quer o mal de você está mostrando que você é diferente, que você não é igual a ele, que você não é ruim, que você não é mau, que você não é um traiçoeiro, que você não tem pensamentos e sentimentos ruins, mas que você é uma pessoa boa e que você ora pelo inimigo. Mas em nenhum momento Jesus, imagina o nosso Deus Pai falando para você ser amigo de uma pessoa que te faz mal. Não tem cabimento. Não tem lógica. Eu falo para os meus filhos pequenos, olha, se a pessoa é boa, faça amizade. Todo mundo tem problemas. Mas se é um amigo ruim, se afaste. Então, em nenhum momento, o Senhor vai nos obrigar a ser amigo do inimigo. Ele nos ensina a orar pelo inimigo, porque isso faz bem para mim. Quando eu oro por um inimigo, isso faz bem para mim. Então, eu tenho que orar pelo inimigo. Mas eu não tenho que ser amigo do inimigo. Eu não tenho que aceitar um funcionário ruim, que não se comunica bem, que não respeita a liderança, que não respeita os amigos de trabalho, que trata mal os clientes. Eu não tenho que aceitar um funcionário que seja ruim. Ok? Mas aqui no caso dos espinheiros, são bons funcionários. E nós vamos ver que todos os funcionários e todos os perfis que nós vamos ver nas próximas aulas, eles são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, são bons funcionários. Precisa de um ajuste. Se não tem ajuste, manda embora. Se não dá para andar junto, um para a direita e o outro para a esquerda. Mas aqui nós estamos falando de funcionários bons que precisam de um ajuste. Nós estamos falando de amigos que precisam de um ajuste. De um filho que precisa de um ajuste. Então, os espinheiros são bons funcionários. Como eu disse, eles são até mais solitários, mais reservados. São pessoas extremamente inteligentes, observadoras. São pessoas que trabalham, que cumprem a rotina, que atingem metas. Só que precisa de um ajuste. Ele passou aí do ponto de ser mais solitário e de ser mais introvertido, de ser mais reservado, e ele está alfinetando as pessoas. Ele está sendo um funcionário que é o quê? Um espinheiro, é um porco-espinho. É aquele que acorda de manhã e acorda dando coice. Bom dia. O que tem de bom? O que tem de bom dia hoje? Entendeu? Então, é esse perfil. Então, os espinheiros são bons funcionários. Apenas insistem em que os deixem trabalhar em paz. Não tem como trabalhar em paz sozinho. Não existe isso. Né? Trabalho é trabalho. E trabalho em equipe produz um resultado maior. Essa é uma outra maneira de dizer que eles querem fazer o que acham que devem ser feito.
Aqui começa a entrar o problema. Onde, quando e como acham que devem ser feitos. E não querem ser importunados com as prioridades de mais ninguém. Então, qual é a defesa do espinheiro? Para ele não ser incomodado, para ele não receber ordem, para ele não assumir a cultura da empresa, para ele não vestir a camisa. Eu simplesmente, não, eu sou sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não quero ser incomodado. E aqui, ó, eu venho trabalhar e eu trabalhar para eu ter o meu dinheiro, para eu ter o meu salário no final do mês. Não é assim que funciona um bom trabalho. Um bom trabalho, ele é composto por uma boa equipe, uma boa liderança, bons funcionários, um bom relacionamento. Nós temos que ter metas, temos que vestir a camisa, temos que entender a cultura do lugar. Então, o espinheiro, ele é uma forma. Por que ele vai ficar alfinetando? Porque ele manda uma mensagem dizendo, olha, me deixe em paz, ninguém fale comigo, ninguém me incomoda. Porque, de certa forma, mais do que solitário e reservado, mais do que introvertido, ele não quer ninguém mandando nele. Ele não quer ninguém se intrometendo no trabalho dele. Ele não quer ninguém atrapalhando o trabalho dele. Ele não quer ser incomodado. Ele não quer ser interrompido. Ele não quer receber ordem. Está entendendo? Então é algo muito sério que precisa ser ajustado. E vamos ajustando o nosso comportamento. Vamos aprender a ajustar o comportamento das pessoas que estão em volta de nós. Sabe? E aqui quero deixar algo bem claro. Sabe? Trazendo mais para o meu lado de pastor e para o lado de sabedoria e inteligência bíblica milenar, o livro de Salomão, o homem mais sábio que já teve sobre essa terra, ele diz, olha, não ensine o tolo, porque senão você vai ser prejudicado. Não queira ensinar o tolo, ensine o sábio. Ensine o bom funcionário, ensine o sábio e ele se tornará mais sábio. Ensine a pessoa boa e ela se tornará ainda mais boa, mais produtiva, mais inteligente. E ele diz, não ensine o tolo, porque ele vai sujar as suas vestes. Ele vai falar mal de você, ele vai te criticar, ele vai te caluniar. Então, se é um funcionário ruim, rua. Se é um amigo ruim, ele para a direita, você para a esquerda. Mas nós estamos falando aqui de um espinheiro que é um sábio. Ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer produzir mais, ele quer ser ajustado. Eu sei que você quer isso. Por isso você está aqui nesse mini treinamento, ajustando o perfil. E nós vamos ver. É óbvio que desses 6 perfis, você é mais um. Você tem um desses perfis que você vai dizer, não, eu sou o espinheiro. Ou você vai dizer, não, eu sou o carente. Aí você vai dizer, olha, eu sou o espinheiro, mas eu sou um pouco reclamão. Então, às vezes, a gente tem mais do que um perfil. A gente tem um perfil predominante, por exemplo, 50%, 60%, 70%, e a gente tem um perfil secundário. Entendeu? Então, eu posso ser um espinheiro e um reclamão. Eu posso ser um carente e um acusador. Eu posso ter 2 perfis. Então, abra sua mente, vamos ampliar a nossa visão, ok? Não vamos só olhar de cima, aquele olhar arrogante, de cima para baixo. Não, vamos olhar de cima para baixo, de baixo para cima, para a direita, para a esquerda. Vamos olhar em toda a direção. Vamos nos colocar nos lugares, no lugar dos nossos pais. Vamos nos colocar no lugar do nosso chefe, do nosso funcionário, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Das pessoas que estão em volta de nós. Vamos ampliar a nossa visão. Vamos ter compaixão. Vamos ter empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro, até mesmo de uma forma sábia, para aprendermos mais. Vamos continuar. Essa é uma postura inaceitável. Todos precisam ser acessíveis, receptivos e profissionais em suas interações no ambiente de trabalho. Então, seja você um funcionário, seja o primeiro emprego, ou até mesmo um relacionamento. É inaceitável. Nós sabemos aqui que em um namoro, se você aceitar um namorado ou uma namorada que é um espinheiro e que não quer ser ajustada, que ela, sabe, ela não respeita, não há respeito, sabe? Nós temos que entender que
Se você, por exemplo, namora um espinheiro, depois que casar, ele se torna um cavalo. Antes do namoro, se antes do namoro ele é um espinheiro, ele é um porco-espinho, você não pode tocar, não pode falar disso. Se você fala, ai, agora imagine depois de casar, o porco-espinho se torna um cavalo, uma mula, e vai te dar um coice. Então, sabe, essa é uma postura inaceitável, seja no trabalho, seja na igreja, seja na amizade, sabe? Eu sei que todo mundo tem o seu dia mau. Nós não estamos aqui falando de um dia mau. Então, nós temos que entender, todo mundo tem o seu dia mau. Todos nós temos os nossos altos e baixos, momentos difíceis, uma situação difícil, um problema, né? Um dia difícil, mas esse comportamento e esse perfil, ele é inaceitável, seja no trabalho, seja na igreja, seja entre os amigos, seja no namoro. Ah, se minha filha começa a namorar um espinheiro, qualquer coisa o cara tá alfinetando. Eu vou falar, filha, você vai casar com ele? Porque se antes de casar ele é um porco-espinho, não pode falar disso, não pode falar daquilo outro, vira e mexe, fica alfinetando, te ignorando. Olha as palavras dele, olha o tom de voz dele, olha o comportamento dele. Então, se agora, filha, ele é um porco-espinho, pode ter certeza que quando casar, vai virar um cavalo e vai te dar um coice. Eu não quero isso para minha filha. Eu não quero que a minha filha e meu filho passem por isso. Eu não quero. Então, isso é inaceitável. Todos precisam ser acessíveis, receptivos e profissionais em suas interações no ambiente de trabalho e em todos os relacionamentos. Seja no relacionamento amoroso, afetivo, pai e filho, esposo, esposa, amigos, na igreja. Mas vamos continuar e agora eu quero trazer uma ilustração, uma parábola. Nós estamos falando sobre o primeiro perfil comportamental que precisa ser ajustado. E nós estamos falando do quê? Que existe neste perfil o solitário, o reservado e o espinheiro. E nós estamos aqui tratando o espinheiro. Estamos falando da diferença e como ele se comporta. E que esse comportamento é inaceitável. E antes de tratar e de ajustar o meu comportamento, o seu comportamento, e te instruir para que você possa ajustar o comportamento de um espinheiro que esteja do seu lado, que esteja na sua equipe, que seja um funcionário, que seja um discípulo. Eu quero contar essa parábola aqui, é muito bonita essa parábola, muito bonitinha essa parábola, a parábola do porco espinho. Séculos atrás, quando a terra estava coberta por uma espessa camada de gelo, durante uma era glacial, e aqui eu começo a contar com as minhas próprias palavras. Então você já entendeu que séculos atrás, quando a terra estava coberta de gelo, em uma era glacial, os animais começam a morrer de frio. Porque é assim, não é o mais forte, não é o mais rápido que vence, é aquele que se adapta. Isso seja na natureza, seja no mercado de trabalho, quem é que vence? É importante ser forte? É importante ser forte. É importante ser rápido? É importante ser rápido. Mas aquele que vence é aquele que vai se adaptar. E muitos animais começaram a morrer de frio. E aqui um grupo de porcos-espinhos começam a se juntar. Eles começam a se juntar e eles percebem, né, que eles precisam se ajuntar para que o calor do corpo de um passe para o outro. E eles juntos consigam manter o calor do corpo mais alto. Eles consigam manter o corpo aquecido. Então, os porcos-espinhos, que como os outros animais estavam morrendo de frio, eles começam a se juntar. Quando eles começam a se juntar, para um se aquecer no outro, a Bíblia diz que é melhor ser dois, porque um aquece o outro. Então, os porcos-espinhos começam a se juntar e dizem, é melhor nós termos dois, é melhor ser dois, é melhor ser uma equipe, porque um aquece o outro, se um cair, o outro levanta. Nós sempre vamos vencer. Se formos três, nós seremos fortes.
Então nós temos que nos adaptarmos para sermos fortes e mais rápidos e mais produtivos. Então os porcos começam a se juntar. Só que imagina a situação, os porcos espinhos se juntando e um porco espinho querendo se aproximar, se aquecer, e aí um espinho machucando um outro, eles começaram a se machucar. Começaram a ter feridas, a sangrar. E eles falam, não, ficar junto aqui, ó, tá ficando gostoso, quentinho. Tá ficando gostoso, tá ficando quentinho. Mas eles começaram a se ferir. E eles falaram, não, esse negócio de ficar junto, de ficar muito junto, não é bom. Então, se afastaram. Então, o que eles fizeram? Eles se afastaram. E quando eles se afastaram, eles voltaram a morrer de frio. E os porcos espinhos começaram a morrer de frio de novo. E aí eles pensaram, nós temos que voltar a nos unirmos. Um perto do outro. Um junto do outro. Mas o que acontece? Nós não podemos estar tão juntos, porque senão os meus espinhos vai ferir o outro. E os espinhos do outro vai me ferir. Então eles chegaram a um consenso de estarem perto ao ponto de um corpo passar calor para o outro, de um aquecer o outro, mas ao mesmo tempo de não estar tão próximo ao ponto dos meus espinhos, do espinho do porco espinho, ferir um outro porco espinho e vice-versa. Eles tiveram que chegar no meio termo. Ficar afastado, eles morreriam de frio. Ficar muito junto, eles se machucavam e morriam. Então eles se afastaram e pensaram, não, nós não podemos ficar longe, porque longe nós já sabemos que morremos. E nós também já sabemos, se ficarmos muito perto, também vamos morrer, porque muitos foram feridos e morreram. Então nós temos que manter uma distância perfeita. Uma distância perfeita. Não longe ao ponto de um passar calor para o outro e perto ao ponto de um não ferir o outro. Esse é o segredo do relacionamento. Eu não posso me isolar. E ao mesmo tempo eu não posso estar muito perto. Se eu estou longe, eu morro de frio. Se eu estou muito perto, eu acabo me ferindo e ferindo os outros. Então qual é o segredo? É estarem próximos ao ponto de um ajudar o outro, mas sem se ferir. Esse que é o objetivo, esse que é o processo. E aí tem toda a historinha, o material que eu passo para vocês no PDF, tem toda a historinha e você vai poder ler com calma. Mas qual é a moral da história? É fundamental para o sucesso de qualquer relacionamento aprender a respeitar os gostos, os sentimentos e as diferenças do outro. Ninguém jamais será totalmente bom, perfeito ou igual. É o que nós estamos falando. O melhor relacionamento não é o que une pessoas iguais ou perfeitas, pois essas pessoas não existem. Não existe pessoas iguais e perfeitas. O melhor relacionamento é aquele onde as diferenças são respeitadas. Temos que respeitar as diferenças e onde as pessoas aprendem a conviver com os defeitos e admiram as qualidades do outro. Essa historinha é muito perfeita para isso. É muito boa para ilustrar essa questão da pessoa que é um espinheiro. Então, você que é líder, principalmente, conte essa história, reconte essa história, imprima, passe pelas redes sociais, faça com que eles entendam a história e eles entendam a moral da história dessa parábola do porco-espinho. Vamos dar continuidade. O erro mais comum. Quando nós estamos lidando com alguém que é um espinheiro, qual é o erro mais comum das pessoas? Quando um filho é um espinheiro, está lá na fase da juventude, e aí todo jovem, ele é mais do que solitário, ele é mais do que introvertido, ele é mais do que solitário e introvertido, ele é um espinheiro. Você começa a falar, ele começa a alfinetar. Então, qual é o erro que os pais cometem? Quando um amigo é um espinheiro, qual é o erro que os amigos cometem com um amigo espinheiro? Um funcionário espinheiro, qual é o erro que o chefe, que o patrão
que o líder, que o gerente comete em se relacionar com o funcionário espinheiro. Como nós já vimos, ele é um bom funcionário, mas precisamos ajustar o comportamento. Se você é um espinheiro, você precisa ajustar o seu comportamento. Você precisa ajustar o seu perfil. Se você tem um filho que é um espinheiro, um amigo, um funcionário, um discípulo, precisamos ajustar. E qual é o erro mais comum? O erro mais comum que cometemos em relação aos espinheiros é entender a mensagem e mantermos distância. Raramente nos aproximamos deles e, mesmo assim, com muito cuidado. Então, qual é o erro do pai? Ele é um aborrecente, ele é um espinheiro. Eu nem me aproximo porque senão ele me machuca. Qual é o problema do gerente com um funcionário espinheiro? Ele é um bom funcionário, ele cumpre todo o propósito, ele atinge a meta, mas ele é solitário, ele é mais solitário, ele é mais introvertido, só que ele está alfinetando. Qual é o problema? Deixa ele lá, deixa ele lá. Ele é um bom funcionário, ele está fazendo tudo certinho, ele está atingindo metas. Não, mas tem um problema, e esse comportamento precisa ser ajustado. Esse jovem precisa ser ajustado, esse funcionário precisa ser ajustado. Se é um discípulo, é um bom discípulo, ele frequenta as reuniões, ele é ofertante fiel, ele ganha almas, mas se ele é um espinheiro, precisa ajustar. E o que é mais comum o pai fazer? Não, meu filho está na aborrecência, deixa ele lá. Esse funcionário aí, não dá para falar com ele não, mas ele está fazendo tudo direitinho, deixa ele lá. Essa ovelha, esse discípulo, é um espinheiro, mas deixa ele lá. Ele está em toda a reunião, ele entrega a oferta, ele traz os amigos. Não! O erro mais comum é nós entendermos a mensagem do espinheiro. Qual é a mensagem do espinheiro? Me deixe em paz. Não me incomode, não me perturbe. Eu só quero fazer o meu trabalho em paz. Eu só quero ficar em casa e nessa casa em paz. Eu não quero que ninguém fale comigo, que ninguém me incomode. Qual é o problema desse discípulo? É que ele é um espinheiro. Não adianta. Nós temos que entender a mensagem e resolver o problema. Mas ele está em toda reunião. Ele é ofertante, ele traz os amigos. Não, mas ele é um espinheiro. Entenda a mensagem e não cometa o erro. Seja com o seu filho, seja com o seu funcionário, seja com um discípulo, seja com um amigo. Se ele é um espinheiro, você entendeu a mensagem. Ele quer ficar sozinho, ele é solitário, ele é introvertido, ele não quer conversar com ninguém, mas há um problema a ser ajustado. Então, olhe bem essa foto aqui, ó. Aqui é um cachorro que se meteu com um porco-espinho. Olha como é que ficou a cara dele. E só quem já conversou com um jovem espinheiro, só quem já conversou com um funcionário espinheiro, com um discípulo espinheiro, só quem já conversou, já teve que lidar com um porco-espinho, sabe o que é isso. Sabe o quanto dói, o quanto saiu ferido. Então, muitas vezes nós entendemos a mensagem e muitas vezes já temos uma história que diz assim, não, nem vou me meter com ele. A última vez, saí todo machucado. Então, qual é o problema? Nós entendemos a mensagem e deixamos ele em paz. Mas não é assim que funciona. Está aqui um cachorro que foi se meter com um porco-espinho e está com a cara toda cheia de espinho. Pode ser que você já tentou lidar com um jovem, um filho, um funcionário, um discípulo, com um amigo, que é um espinheiro. Até mesmo com seu companheiro, a sua esposa, o seu esposo, que é um espinheiro, e você sabe, né? Está entendendo aqui a ilustração. Você saiu machucado, ferido, cheio de espinhos, mas não fuja, não fuja. Não se deixe intimidar por um espinheiro, por alguém que está agindo como um porco-espinho. E como eu dei o exemplo, imagine um casal de namorados. O namorado está cheio de espinhos para a namorada. Se deixar, como eu falei, se no namoro é um porco-espinho, quando casa, se torna um cavalo. Se no namoro está sendo alfinetado, no casamento vai tomar coice.
Então, ou é um comportamento que a gente ajusta, ou então a gente sai fora. Se é um bom funcionário, se é um bom namorado, se é um bom amigo, se é uma boa ovelha, um bom discípulo, a gente ajusta. Se é ruim, sai fora. Sai fora. Ou você quer ficar igual o cachorro? Reúna coragem e agarre firme os espinheiros. Tenha com eles o mesmo tipo de conversa individuais, regulares, frequentes e bem estruturadas que você tem com os outros. Da mesma forma que você conversa com um filho, da mesma forma que você conversa com outro amigo, da mesma forma que você conversa com os outros funcionários, outros discípulos. Então, não se deixe intimidar por um espinheiro. Não se deixe intimidar por um porco-espinho. Porque o porco-espinho, depois que passa o tempo de experiência e ele é efetivado no trabalho, de porco-espinho, ele se torna um cavalo. E vai dar coice no patrão, e vai dar coice no chefe, e vai dar coice nos amigos de trabalho, vai dar coice nos clientes. Então, não se deixe intimidar. Reúna coragem e enfrente o porco-espinho. E aqui eu vou te ensinar a enfrentar e vencer o porco-espinho. Na primeira aula de introdução já tivemos muita instrução sobre isso. Mas vamos continuar aqui. A cultura do diálogo. Nós temos que ter a cultura do diálogo. Tem muitas empresas que prezam pela cultura do diálogo. Tem muitas igrejas que prezam pela cultura do diálogo. Mas isso não é tão comum nas famílias e nas casas. E nós temos, ele não é a cultura, é uma cultura pessoal e local. Eu tenho que ter essa cultura do diálogo. A minha casa tem que ter a cultura do diálogo. As empresas precisam adotar a cultura, as igrejas, a cultura do diálogo. Por que é importante a cultura do diálogo? É de grande ajuda para domar a maioria dos espinheiros. Com essa cultura do diálogo, o que acontece? É conversando que a gente se entende. É conversando que a gente se entende. Então, quando tem a cultura do diálogo, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos chefes para com os funcionários e vice-versa, do pastor com os discípulos, com a cultura do diálogo, nós vamos resolver muitos problemas. Nós vamos conseguir resolver os problemas dos espinheiros. É de grande ajuda para domar a maioria dos espinheiros e ter resultado. Ok? Então, a principal estratégia é você entender a mensagem e não fugir dela. Enquanto que o espinheiro está dizendo, me deixe em paz, vá embora, não quero conversar, você tem que entender a mensagem e você tem que reunir forças para domar o espinheiro e conversar com ele. E da mesma forma que você conversa com os outros, você vai conversar com ele, mas com algumas diferenças. Nós vamos falar já sobre isso. Quero ressaltar aqui uma frase de um especialista da área muito boa. Aprender a ser um líder, como na maioria das coisas, requer esforço, prática e dedicação. E não simplesmente treinamento. Ou seja, nós estamos aqui em uma aula, em uma palestra, nós estamos aqui num mini treinamento em que estamos o quê? Nós estamos ajustando os perfis comportamentais. Nós estamos aprendendo a ajustar os perfis comportamentais. Os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. Mas ser um bom pai, uma boa mãe, ser um amigo bom, ser um chefe, ser um líder, ser um pastor, ser um chefe, um administrador, um empreendedor, seja qual for a área, você ser um líder vai requerer muito mais do que informação e aula. Você vai ter que colocar em prática, vai precisar de dedicação e não simplesmente uma aula, um mini treinamento. Você vai ter que pegar essa informação e colocar em prática. Vamos ler de novo. Aprender a ser um líder. Nós podemos trocar aqui a palavra. Aprender a ser um pai. Aprender a ser um amigo. Aprender a ser um líder, um pastor. Como na maioria das coisas. Requer esforço prático e dedicação. E não simplesmente
E não simplesmente treinamento. Não se aprende liderança numa sala de aula. Na sala de aula a gente aprende os princípios, a gente aprende as ferramentas. Na sala de aula a gente adquire sabedoria. E o que é mais importante, a liderança requer uma característica humana especial que afasta a maioria das pessoas do desafio. Porque a maioria dos pais não querem ser pais. Porque a maioria dos líderes desistem. Porque a maioria dos pastores abandonam. Por quê? Porque exige esforço, exige prática, dedicação. A maioria das pessoas afasta a maioria das pessoas do desafio de serem líderes. E nós vamos ter que ter o quê? Coragem. Coragem de mudar a si mesmo, de fazer experiência, de experimentar coisas novas, arriscar-se e cometer erros e correr o risco de fracassar. Então, ser um bom pai, ser um bom líder, um bom amigo, um bom pastor, não é fácil. E a maioria das pessoas não querem ser um bom líder. A maioria das pessoas não querem ser uma boa pessoa. Por quê? Exige muito mais do que um certificado. Exige esforço, prática, dedicação. Muito mais do que uma aula e um treinamento. Muito mais do que um mini treinamento. Você vai ter que pegar esse conhecimento e colocar em prática, em você mesmo. Para você vencer um filho que é um espinheiro, você vai ter que mudar você mesmo primeiro. Primeiro eu tenho que colocar a cultura do diálogo. Eu vou ter que implantar a cultura do diálogo na minha casa. Você vai sair? Para onde você vai? Você vai fazer o quê? Você voltou? Onde você foi? Como é que você foi? Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Sabe, esta é uma pergunta valiosa. A maioria dos pais perguntam para os filhos: filhos, como foi o seu dia? Perguntam para os seus funcionários: como foi o seu projeto? Como foi o seu dia de trabalho? Muitos pastores perguntam: como foi a sua semana? Mas a pergunta que vale $1 milhão é: como você está se sentindo nesse dia? Como você está se sentindo nesse trabalho? Então, você, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom líder, um bom amigo, um bom pastor, um bom discipulador, você vai ter que colocar em prática, vai ter que assumir o risco, vai ter que errar e acertar e consertar, correr o risco de fracassar e tentar de novo, e falou com um espinheiro e se machucou, e vai falar de novo. Mas para isso, você vai ter que mudar. Nós temos que ter a coragem e a ousadia de mudarmos e ajustarmos o nosso comportamento antes de querermos ajustar o comportamento dos nossos filhos, dos nossos funcionários e dos nossos discípulos. Então, essa frase é muito poderosa. Leia ela várias vezes. Leia ela várias vezes e não se esqueça da pergunta de $1 milhão. Qualquer pessoa pergunta: como foi o seu dia? Mas só um bom pai, um bom líder vai perguntar: como você está se sentindo hoje? Entendeu a pergunta? Entendeu? Agora eu quero dar 3 conselhos. Já estamos indo para a reta final. Temos mais alguns slides. Mas aqui ó, já estamos praticamente encerrando. Mas eu quero dar 3 conselhos. Eu dei um conselho aí, um conselho de ouro, um conselho que vale $1 milhão. Para quem quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom líder, não pergunta como é que foi o dia, pergunta como ele está se sentindo, ok? Isso vai te ajudar em muito a implantar a cultura do diálogo. Mas agora vamos mais à questão dos funcionários. Não seja condescendente com ele e nem com você. O espinheiro diz: me deixa em paz, não quero falar com ninguém. Não faça isso. Não seja condescendente com ele. Não diga: tudo bem, você não gosta de conversar, né? Faz aí o seu trabalho, faz do jeito que você quer. Não, eu sou o seu chefe. Não, eu sou o seu pai. Não, eu sou o seu discipulador. Eu quero saber o que você fez. Eu quero saber como você fez. Olha, nós precisamos mudar isso. Então, não aceite a mensagem do espinheiro
Não aceite o comportamento dele, nem o seu. Não se intimide, não se acovarde, não volte atrás, faça as mudanças necessárias, implante a cultura do diálogo e não aceite a mensagem dele nem a sua. Não seja condescendente com ele e nem com você. Ele não quer falar? Então deixa ele lá, ele não quer falar com ninguém. Não aceite isso. Você tem que falar com ele e ele tem que falar com você. Ok? Segundo conselho, as conversas individuais que vocês terão darão a ele a chance de praticar uma interação mais acessível, receptiva e profissional. Então, se você tem um filho espinheiro ou um funcionário espinheiro e você é um chefe, quando você conversa com esse funcionário que é um espinheiro, você está dando a chance dele aprender a conversar e se comunicar. Você está ali como um líder, você está ali como um chefe, como um pai, como um líder, como um chefe, como um pastor, como um discipulador. E quando você for conversar com ele, você está dando a oportunidade dele mudar. Dele aprender a conversar e ser mais do que acessível, receptível e profissional. Junte os conselhos da primeira aula, que é a introdução, com os conselhos dessa segunda aula, e a coisa vai ficar perfeita. E você vai conseguir fazer um funcionário espinheiro tenha muito sucesso e traga muitos resultados, ok? Terceiro conselho. Os espinheiros geralmente preferem esse tipo de comunicação agendada e específica do que as mais espontâneas. Como eu disse, cada pessoa é única. Ela possui uma identidade e ela é única. Mas existem perfis comportamentais. E nós temos que entender o perfil do espinheiro. O problema não é ele ser mais solitário ou mais introvertido. Não é ele ser mais solitário, introvertido, não é ele ser mais calado. O problema é ele ser um espinheiro. E eu entendendo como funciona um espinheiro, eu vou me relacionar com ele de forma mais inteligente. Eu não vou deixar ele sozinho, eu não vou ser condescendente com ele nem comigo. Eu vou conversar com ele e ele comigo. Ok? Agora, o que nós temos que entender é que com o espinheiro eu vou falar de um jeito. Com o espinheiro eu vou falar de um jeito. E, por exemplo, com o carente, que é amanhã nós vamos falar sobre o carente. Com o carente, eu falo de outra forma. Então, por exemplo, o espinheiro. O espinheiro, ele não quer ser pego de surpresa. Ele não quer ninguém atrapalhando. Ele fica ali no mundo dele, concentrado, fazendo o trabalho dele. Ele é um bom funcionário. Ele chega na hora, ele faz hora extra, ele atinge a meta. Ele está ali centrado, concentrado, fazendo o trabalho dele. Ele não quer ninguém atrapalhando. Como é que você vai conversar com um espinheiro? Uma pessoa mais solitária, uma pessoa mais recatada, uma pessoa mais introvertida. Você precisa marcar, você precisa agendar, você precisa falar com ele, olha, tal dia e tal hora nós vamos conversar e nós vamos conversar sobre isso. Diferente, por exemplo, quando a gente fala de um carente. Amanhã nós vamos falar sobre o carente. Quando um carente, por exemplo, você conversar com um carente, ele quer conversar toda hora, todo momento, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Então, eu vou conversar com um carente de um jeito e eu vou conversar com um espinheiro de outro. E a melhor forma para você conversar com um espinheiro, primeiro, é se tornando um bom pai, uma boa mãe. É se tornando um bom líder, um bom pastor, um bom discipulador. É implantando a cultura do diálogo. Mas para conversar com um espinheiro, é muito importante você respeitar a vida dele, é muito importante você respeitar o horário de trabalho dele, é muito importante você respeitar o perfil dele. Ele não gosta de ser incomodado. Então, quando você marca o dia, quando você marca a hora,
e quando você dá o tema, ele naquele dia, naquele horário, ele está pronto para conversar com você sobre aquele assunto. Então, ele não vai ser um espinheiro. E caso ele seja um espinheiro, você vai tratar isso com ele. E nós vamos falar disso agora. Olha aqui, ó. Nós vamos falar disso agora. E se a cultura do diálogo não funcionar? Concentre-se nos comportamentos negativos específicos que parecem dizer, saia de perto de mim. E pense em comportamentos substitutivos que digam, em que posso ajudar. Podemos marcar um horário específico para conversar sobre isso. Entendeu? Então, como é que você vai lidar com alguém que é um espinheiro? Você vai marcar o dia e o horário. E o tema. Você tem um dia e tem um horário e tem um tema para conversar com ele. Vocês vão conversar sobre isso. Então, se tem um dia, se tem um horário e tem um tema, ele tem que te esperar, ele tem que ser receptivo e ele não pode ser um espinheiro. E se ele for um espinheiro? A primeira aula é extremamente importante. Mas o que nós temos que fazer? Trocar o comportamento negativo pelo positivo. Ao invés dele falar, você veio agora? Já está na hora? Vai trocar esse pensamento e essa frase negativa e vai falar para ele, olha, nós temos um dia e um horário agendado. Então eu chego aqui e você não perguntar, mas é agora? Já chegou? Você vai falar o seguinte, você vai tirar essas frases negativas e quando eu chegar aqui para nós conversarmos, você vai falar, eu estava te esperando. Eu estou aqui, uns tópicos da reunião e eu posso te ajudar. Então, você vai ajudar ele a trocar as frases negativas por frases positivas. O comportamento negativo por um comportamento positivo. Você chega, ele vira as costas para você, que sinal ele está dando? Estou dando as costas para você, não quero conversar, eu não quero ser incomodado agora. Você vai chegar nele e vai falar, olha, nós temos um dia, nós temos um horário, nós temos um assunto a tratar. Então, quando eu chegar aqui e eu bater na porta, você abra a porta e diga, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu tô feliz por essa reunião. Nós vamos conversar e eu vou poder ajudar muito mais a equipe e a empresa. Então, qual é o propósito? É trocar a frase. Geralmente, geralmente o que ele fala, o seu tom de voz, as suas atitudes, vão sempre trazer uma mensagem dizendo, saia de perto de mim. E ele vai ter que trocar esse comportamento por uma frase, por uma atitude, por um comportamento, por um tom de voz que diga, em que posso te ajudar? E você vai ajudar ele. Você é pai, você é mãe, você é líder, você é chefe, você é pastor. E nesses encontros, e nesses diálogos, e nessas reuniões, seja uma vez por semana, seja 2 vezes por semana. Por exemplo, um espinheiro, se você conversar com ele 1 vez por semana, é suficiente. Agora, um carente, que a gente vai ver amanhã na próxima aula, você vai ter que conversar com ele 2 vezes por semana. Quem sabe até 3. Então, nós vamos entendendo o perfil e nós vamos ajustando o perfil, mas para isso eu tenho que assumir o desafio de ser um bom pai e uma boa mãe, de ser um bom líder, um bom chefe, um bom pastor, um bom discipulador, um bom amigo. E quando nós conversarmos, eu vou ajudar ele a trocar esse comportamento. O que acha de nós programarmos para termos diálogos mais frequentes sobre essa questão? Então, você marca uma reunião, fala com ele, já marca a próxima. Já marca outra. Olha, 1 vez por semana, olha, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente tem a nossa reunião especial. Ok? Eu vou estar esperando. E nessas conversas, e nesses diálogos, e nessas reuniões pessoais, você vai ensiná-lo, você vai instruí-lo, e você vai treiná-lo, e também você vai se treinar. E se tornará um líder melhor. E ele se tornará um funcionário melhor. E com isso,
ele vai se comportar melhor na equipe. Ele vai se comportar da forma adequada, porque você ajustou o comportamento dele, e agora em uma reunião com todos os funcionários, ele vai se comportar de uma forma adequada. Vamos para o próximo. Aí, para encerrar aqui, eu coloquei a parábola de Jotão. Eu sempre uso a parábola do porco-espinho e eu também uso a parábola de Jotão. Essa parábola de Jotão é uma história que está na Bíblia, no livro de Juízes. E ela conta a história de um grande guerreiro, de um grande líder, que era Gideão e os seus filhos. Ele teve mais de 70 filhos. E aí o que acontece? Ele pega e diz para o povo, olha, nem eu e nenhum dos meus filhos se tornará líder. Porque o povo viu Gideão como teve uma grande vitória. Gideão luta contra os inimigos dos hebreus. Ele se levanta e com 300 homens, os 300 valentes de Gideão, ele ganha uma guerra e ele fica muito famoso. E o povo procura Gideão depois dessa vitória. E Gideão é um dos juízes de Israel, foi um dos juízes, um guerreiro, um homem que libertou o povo da opressão, que libertou o povo da escravidão, que libertou o povo de pagar tributos a outro povo. Então Gideão foi levantado como um grande líder, um grande guerreiro. E com apenas 300 homens, ele vence a batalha. E quando o povo vê, fica impressionado e vai para Gideão e diz, Gideão, seja o nosso governador, seja o nosso rei, seja o nosso líder. E sabe o que Gideão diz? Nem eu e nenhum dos meus filhos. Ele teve 70 filhos. E ele disse, nem eu e nem os meus filhos reinará sobre vocês. Vocês não terão líderes. E aí, o filho de Gideão, Jotão, ele sobe no monte e ele conta essa parábola. Jotão foi e pôs-se no cume do monte de Gezirim. E levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Ele diz, ó, ouçam a minha voz e Deus ouvirá a voz de vocês. E ele começa a ilustração, a parábola. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. E ele vai contando a história aqui, ele vai contando a história do seu pai e a história da sua família em forma de parábola. E ele diz, as árvores, elas se reuniram e foram buscar um rei para si. As árvores precisavam que uma árvore fosse rei, fosse a líder. E aí eles foram na videira, eles foram na figueira, eles foram nas árvores. E aí a árvore diz, mas eu vou deixar o meu tempo precioso, eu vou deixar de dar oliveiras, eu vou deixar de produzir o azeite que é tão precioso para ungir a cabeça dos reis, dos profetas e sacerdotes, eu vou deixar de produzir frutos doces, a figueira, para ser rei, eu vou deixar a minha vida, eu vou deixar os meus afazeres, eu vou deixar de ter frutos para ser rei. E aí nenhuma árvore queria, nenhuma árvore quis ser rei, nenhuma árvore quis ser líder, nenhuma árvore quis ser pai, quis ser mãe, nenhuma árvore quis ser chefe, quis ser líder, quis ser governador, rei, quis ser pastor. Não havia líderes. E ele diz, olha, mas aí eles pediram para o espinheiro. E o espinheiro aceitou ser rei. E as árvores foram governadas pelo espinheiro. E as árvores foram feridas. E as árvores foram queimadas. E os filhos das árvores foram destruídas. Por quê? Porque a oliveira não quis reinar. Porque a figueira não quis reinar. Porque a videira não quis reinar. Não, eu produzo azeite. Não, eu produzo figos. Não, eu produzo suco de uva, vinho. Eu vou deixar a minha vida. Eu vou deixar o meu trabalho. Eu vou deixar o fruto do meu trabalho para ser líder, para cuidar de filho, para cuidar do povo, para ser líder, para ser chefe, para ser pastor. Ninguém. Todas as árvores boas, frutíferas, que davam frutos nobres,
não aceitaram o chamado para serem reis. Não aceitaram o chamado para serem líderes, reis e governar sobre o povo e abençoar o povo. Mas, por fim, conta Jotão, o filho de Gideão, que o espinheiro aceitou. Quem é o espinheiro? O espinheiro não dá fruto, o espinheiro não tem nada para oferecer, mas ele diz, eu vou reinar sobre vocês. Já que ninguém quer ser líder, então o espinheiro vai reinar. Eu vou ferir vocês, eu vou queimar vocês, eu vou destruir os filhos de vocês. E aqui eu quero deixar essa pequena reflexão. Sabe, ajustar o nosso comportamento não é fácil. Ajustar o comportamento de um filho não é fácil. Ajustar o comportamento de um funcionário, de um discípulo, não é fácil. Muitas pessoas não querem crescer e prosperar. Muitas pessoas não querem ser uma boa árvore e dar bons frutos. Mas se eu não for um bom pai, um espinheiro vai cuidar do meu filho. Se eu não cuidar do meu filho, um espinheiro vai cuidar do meu filho. Se eu não for um bom pai, um traficante, um usuário de droga, um ladrão, um bandido, uma prostituta, vai cuidar do meu filho. Alguém que não tem valor, alguém que não tem frutos, alguém que não é uma árvore frutífera, que não é uma árvore nobre, vai cuidar dele. E aqui eu termino com essa reflexão. Será que nós estamos sendo líderes dos nossos filhos? Será que nós estamos estudando, estamos ajustando o nosso comportamento para ajustar o comportamento dos nossos filhos? Será que eu estou ajustando o comportamento dos meus funcionários, dos meus discípulos? Ou eu estou sendo um espinheiro? Nós somos uma boa árvore e damos bons frutos. E nós temos que assumir a liderança da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso ministério. Eu termino aqui com essa reflexão dizendo, seja muito mais do que um filho bom. Seja muito mais do que um funcionário, do que um amigo bom. Seja um líder bom. E amanhã nós teremos a segunda aula e nós vamos falar sobre o perfil comportamental carente. Lembra lá, o espinheiro diz, me deixe em paz, não fale comigo. O carente vai dizer, eu preciso da sua atenção, fale comigo, eu preciso falar. E nós vamos amanhã falar sobre o perfil do carente, que é o oposto, é o outro lado da moeda do espinheiro. E aqui está todo o material preparado, aí nós vamos ver amanhã o material. Nós vamos falar sobre o segundo perfil, que é os carentes. Quero agradecer a presença de todos, Deus abençoe a todos, e não se esqueça, você é uma árvore, e você é uma árvore nobre, e você dá bons frutos. Seja líder sobre a sua casa, e seja líder aonde você estiver.